demonstração de força, fazendo com que Faraó ele libertasse o povo. E aqui nesse texto, não sei se você leu de novo, se puder soltar ali, está dizendo assim: quando Faraó deixou o povo ir. Está dando a entender assim: o povo só foi porque Faraó deixou. Não, Deus estava humilhando aquele que aprisionava o seu povo, dizendo assim: você aprisionou e é você que vai soltar. Foi você que prendeu? É você que vai soltar. Eu poderia soltar, mas quem vai soltar é você, para você saber que você nunca pode prender um filho meu. Satanás vai saber nessa noite que ele não pode te deter nem te prender a nada, porque aonde ele colocar não tem cadeia, não tem grilhão, não tem corrente, não tem cadeado, não tem nada que Deus não possa reter para libertar você, porque Deus quer liberdade para você hoje, meu irmão. Então a Bíblia diz que Deus, olha só, a Bíblia diz que Deus fez com que Faraó libertasse o povo e o povo saiu. E nesse mesmo texto que nós lemos agora há pouco, está dizendo ali, aí foi Deus que falou. Deus falou assim: havia um caminho mais perto, porém o Senhor optou pelo caminho do mar. E aí Deus diz o motivo: porque pelo caminho mais perto tinha uma guerra dos filisteus, eles estavam armados e o povo não estava preparado para a guerra. Irmãos, eu fiquei pensando assim numa coisa: o povo não estava preparado para ir para o caminho mais perto, para uma guerra. Fato, isso é Deus que está falando. Mas o povo estava preparado também para chegar de frente a um mar vermelho e ver o mar se abrir? Também não estava. Mas Deus optou, isso Mateus, obrigado Mateus. Aí Deus optou pelo mar, pelo caminho mais longo. Eu fico pensando, isso é coisa, é o meu método de ver. Eu fico pensando assim: se Deus leva pelo caminho mais perto, vence os filisteus e depois vai embora, chega lá na terra prometida, rapidinho, 40 dias só, chegaria na terra. Um caminho de 40 anos, de 40 dias, foi percorrido em 40 anos. Se fosse pelo caminho de 40 dias, era muito rápido. Não daria tempo para ter uma conversa, um relacionamento com Deus. Então Deus optou pelo caminho do mar. Não foi só porque o povo não estava preparado pela guerra dos filisteus, é porque Deus também queria se relacionar com o povo. Irmãos, quando Deus quer se relacionar comigo e com você, a primeira coisa que Ele vai fazer é não ter pressa em te dar logo tudo aquilo que você está pedindo para Ele. Eu vou repetir: quando Deus quer se relacionar com você, tudo que Ele quer é não ter pressa para dar para você rapidinho tudo aquilo que você quer e almeja dele. Por quê? Porque se der rápido, você também rápido vai embora. Tudo aquilo que vem rápido, rápido também vai embora. Tudo aquilo que vem fácil não tem valor. Tudo aquilo que você não sabe quanto custa, você não sabe dar valor. A palavra do Senhor diz que Deus optou pelo caminho do mar. E aconteceu uma coisa muito engraçada, que eu quero destacar isso aqui para vocês, e a gente vai entrar rapidinho no deserto, que é umas coisas que antecederam ao mar, antes de chegar no mar. A primeira coisa que a Bíblia diz que quando chegou em frente ao mar, o povo, percebendo que não tinha saída, olhou para trás e viu que Faraó e os seus cavaleiros já estavam vindo contra o povo de Deus. Mas a Bíblia diz que Faraó estava vindo porque Deus endureceu o coração de Faraó, para Faraó ir lá pensando que o povo havia entrado num beco sem saída, que era o Mar Vermelho. Não, era pelo contrário, era uma armadilha de Deus para Faraó. Mas olha outra coisa que Deus fala também nesse percurso. A Bíblia diz que Deus, quando o povo saiu do Egito e foi em direção ao mar, Deus estava na frente. Irmão, é tão bom quando você vai, né? Assim, vamos botar um exemplo assim. Porto Seguro tem muito isso, Guarapari quase não tem. Uma coisa chamada guia turístico. O que é guia turístico? Você pega aquele guia, ele vai dizendo para você tudo o que acontece na cidade. Aí ele conhece o caminho, ele conhece a rota, conhece tudo. Porto Seguro é muito comum ter isso.
Então Deus ia na frente do povo como uma espécie de guia. O povo ia vendo Deus, a glória de Deus, a nuvem de Deus, e o povo ia atrás, e estava tranquilo. Deus está na frente, está ótimo. Deus está na frente, Deus está na frente, Deus está na frente. Mas a Bíblia diz que chegou uma hora que Deus saiu da frente e foi para detrás do povo. E por que Deus fez isso? Porque o inimigo de Deus não era o mar que estava na frente, mas era Faraó que vinha atrás. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você nessa noite? Às vezes quando você não me vê na frente, eu estou atrás de você. Quando você não me vê na frente, eu estou atrás de você. Você pode não me ver na frente, mas eu estou atrás de você. Mas eu nunca deixo você. Eu posso não estar na frente, mas eu estou atrás de você. E aí Deus vai mostrar agora por que ele foi para trás. A Bíblia diz que a coluna, a nuvem de glória de Deus, ela se tornou tão densa, tão escura, invisível, embaçada para os egípcios, que os egípcios não conseguiam ver nada. Mas a Bíblia diz também que o povo de Deus, quando viu a nuvem indo para trás, percebeu que uma claridade maior apareceu sobre o povo. Sabe o que isso me lembra, irmãos? Quem tem carro aqui, levanta a mão. Ou já andou de carro, tanto faz. Quem já andou com um carro com insufilme? Para que serve o insufilme? Proteger do sol, né? O nome já diz protetor do sol. Mas o insufilme tem outra finalidade. Quem está fora não vê quem está dentro, mas quem está dentro vê quem está fora. Você fica protegido. A nuvem de Deus fez exatamente um insufilme. Ela protegeu o povo. O povo estava dentro do insufilme de Deus, e Faraó, que estava lá fora, olhava e não via mais o povo. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você? Eu sei cegar os seus inimigos para eles não te verem. Eu sei colocar você no meu insufilme e eles não vão olhar mais para você, eles não vão lembrar de você. Eles podem até passar perto de você, mas não vão enxergar você, porque eu vou estar com a minha nuvem de glória sobre você, e você vai ficar invisível. Agora, irmãos, eu vou terminar com essa última agora, que essa aqui eu achei fantástica. A Bíblia diz que o povo chegou em frente ao mar, e ele disse assim para Moisés, o povo: quem dera que a gente tivesse morrido no Egito mesmo. Era bem melhor do que sair de lá e vir morrer aqui. E a Bíblia diz que Deus chama Moisés e diz assim: abre o mar. Por que clamas a mim? Abre o mar. E abriu o mar. Mas tem uma coisa aí, você vai ler depois aí do versículo 18, 19 em diante, você vai ler aí, você vai achar essa senha. A Bíblia diz que quando o mar se abriu por conta de um vento impetuoso, não foi só pelo toque do cajado, mas foi por um vento impetuoso que segurava as paredes das águas, o povo de Deus começou a passar a seco. Só que lembra do insufilme? Lembra que o povo, o Egito, não via Faraó direito? Ele via Faraó embaçado, ele via, Israel embaçado. Ele não via o povo de Deus direito, nitidamente. Quando o povo de Deus estava entrando no mar, aí Faraó endureceu mais o coração ainda e disse assim: vamos atrás deles. Se eles passaram pelo mar, nós vamos passar também. Mas você vai achar aí agora, no versículo seguinte, que Deus lá no céu tem até anjo borracheiro. Vou falar de novo. Deus tem no céu anjo borracheiro. Porque a Bíblia diz que quando o Faraó, com a sua carruagem, ameaçou atropelar, investir contra o povo de Deus, o anjo do Senhor, e o anjo do Senhor foi nas rodas das carruagens de Faraó, creio eu, soltou uma porca, um ferro, uma trava, uma viela, sei lá o que for, e as rodas ficaram soltas, de modo que eles não podiam andar direito com as carruagens. E quando Moisés chega do outro lado, Deus diz assim: agora dá uma ordem de novo para as águas fecharem. E as águas fecham com as carruagens, com as rodas bambas, sem poder sair, e mata todos os egípcios. E aí sim, irmãos, aí começa de fato
o deserto da vida de Moisés. Eu não sei, eu sei o meu, não sei o seu, eu não sei. Mas você deve saber, se você fizer uma análise de consciência, você vai saber quando o seu deserto começou. A gente nunca esquece o deserto da gente quando começa. Tem vários desertos, mas tem deserto que é massacrante. Tem deserto que trazem marcas dentro de nós. Eu sei quando o meu deserto começou. E eu faço como Jó. Maldito o dia que aquele deserto nasceu. Porque o deserto, ele é uma incógnita. O deserto, ele é abstrato. O deserto, ele é uma caixinha de surpresa, é um Kinder Ovo. Você nunca sabe o que tem dentro do deserto. Tem muitas coisas para acontecer no deserto. Só que o deserto, irmãos, é a melhor escola de um cristão com Deus. A melhor escola de um cristão com Deus é o deserto. Porque no deserto você acha de tudo. Eu vou ser bem sucinto com essa mensagem. Eu prometo que uns 5, 10 minutos no máximo eu termino essa mensagem. Porque o recado de Deus é falar especificamente do deserto. Quando o deserto de Moisés começou, a primeira coisa que surgiu foi sede. E aí o povo disse assim: ué, o mar vermelho não dá para beber, que é água salgada. E agora, a água. Bota uma coisa na sua cabeça: em todo o deserto da tua vida, por mais que só tenha areia, sempre vai ter uma pedra, uma rocha para sair água para você. Todo o deserto da sua vida sempre vai ter uma pedra lá no deserto para sair água para você. Mas Deus não vai deixar você sem água no seu deserto. Moisés não tinha noção de como suprir aquele povo com água, mas Deus já tinha preparado uma rocha. Primeira experiência, uma rocha. Aí depois vem uma outra experiência: suprimento, comida, necessidades básicas. E aí Moisés também fica sem saber: e agora, o que eu vou fazer no deserto? Porque lá no Egito, os egípcios pagavam a gente com comida, o trabalho. Mas aqui no deserto, a gente está livre. Mas a comida vem como? João Batista, uma certa vez, ele disse assim: ninguém recebe nada se não vier do alto. Essa semana, eu não lembro que dia foi. Eu estava no self-service com a minha esposa. A gente tem o hábito de orar sempre pela comida. E a gente estava fazendo uma oração, os dois de olhos fechados, restaurante cheio. Isso me lembrou de você, Raquel. Raquel, na última mensagem, quem não veio, perdeu, tá? Vai ter Paulo parte 2. Daqui a pouco você vai ver Paulo parte 2, no nome de Jesus. Aí Raquel falou uma coisa muito importante. Ela disse assim: a gente não precisa dizer, mais ou menos isso que ela quer dizer, a gente não precisa dizer quem a gente é de Jesus. As pessoas têm que ver Jesus em nós, sem a gente falar nada. Aquilo me chamou a atenção, porque a gente quer tanto se identificar, a gente quer tanto dar carteirada, a gente quer tanto demonstrar para as pessoas que a gente é de Deus. Irmãos, às vezes até no seu silêncio as pessoas acabam vendo Deus na sua vida. Aí nós estávamos orando no restaurante, assim, ó. Eu tomei até um susto quando eu vi, foi uma mão grande, assim. Pensei até que era Jonas da Thaís, batendo assim no meu ombro. Aí bateu no meu ombro, eu falei, tomei um susto. Era um homem, nunca vi aquele homem na minha vida. Ele: desculpe interromper sua oração, mas eu não aguentei. Eu saí da minha mesa, vim até aqui, e eu vim dizer para vocês dois que foi a coisa mais linda que eu vi nesse restaurante aqui. Porque ninguém nesse restaurante orou, mas vocês dois estavam aqui de olhos fechados, orando e agradecendo pela comida. Irmão, Jesus mesmo disse: não se preocupeis com o que haver de comer, com o que se haver de vestir, porque o vosso Pai, assim que como cuida das aves do céu, Ele cuida dos lírios do campo, Ele vai cuidar de nós. Irmãos, você pode estar no deserto que for, não se preocupe que a provisão de comida vai vir para a sua vida. E aí sabe o que a Bíblia diz? Que quando terminou a necessidade da água, veio a necessidade da comida. E aí o povo, em vez de esperar em Deus, o povo começou a reclamar com Deus. E aí Deus faz o quê? Manda codornas, cordonizes, como queira, descerem do céu e caírem nos pés do povo. E o povo começou a comer codorna. Depois disso, Deus achou pouco ainda mandou maná cair do céu também. E o povo começou a comer pão.
Irmãos, depois disso, vou resumir, depois disso veio batalhas, outras guerras contra os amalequitas, o povo prevaleceu, ganhou, veio vales, veio montes, veio muitas necessidades, muitas dificuldades, muita luta nos desertos, muito relacionamento com Deus, muita coisa boa, muita coisa ruim. Por exemplo, foi no deserto que o povo, num desespero, numa ansiedade de ver Moisés descer do monte, que já havia 40 dias, o povo sem paciência constrói um bezerro de ouro para fazer um outro Deus no lugar daquele Deus que tinha ajudado a eles. Irmão, nunca troque o seu Deus por Deus nenhum. Nunca deixe ninguém nem nada tomar o lugar do seu Deus na sua vida. E quem é seu Deus? É o Deus que até aqui te ajudou, é o Deus que até aqui te sustenta, é o Deus que até aqui te guarda, é o Deus que até aqui está do teu lado, é o Deus que te gerou, é o Deus que espera você de mãos dadas. Depois de passarem muitas coisas no deserto, aprenda uma coisa: a pessoa que Deus escolheu, olha, Ricardo, grava bem isso que eu vou falar, que isso aqui é muito sério. Acho que eu nunca preguei sobre isso, porque isso me comove muito. Depois dele usar Moisés para passar o deserto todinho com o povo, e Moisés era um dos herdeiros da terra prometida, Deus chega um dia para Moisés e fala assim, essa é uma das partes da Bíblia que mais me dói no coração. Deus chama Moisés e fala assim: você vai descansar, você não vai entrar na terra prometida não, está muito velho, cansado. A impressão que a gente tem é que esse Deus que a gente serve é um Deus de descarte. Poxa, me usou esse tempo todinho, me estressei com esse povo, eu saí de lá em pleno vigor, agora estou velho, cansado, e agora Deus está dizendo que eu não vou entrar na terra. Ainda diz assim, ó, sobe aqui no monte, dá uma olhada na terra, que ela existe, ela é real. Aí Moisés olhou, mas sabe uma coisa que me chama a atenção? Em momento nenhum você vai achar Moisés questionando Deus porque não ia entrar na terra prometida. Agora diga para mim assim, por quê, pastor? Diga por quê. Não, mais alto. Por quê, pastor? Porque a terra prometida, a Canaã, era importante para Moisés, mas a Canaã celestial era muito mais importante para ele. Entre morar aqui na terra, entre para um lugar bonito, Dubai, aqui na terra, e entre para a região celestial, Moisés disse, não, para onde o Senhor me levar eu vou. Se o Senhor achar que é hora de eu dormir, de eu deitar, de eu morrer, de eu descansar, eu vou dormir. Eu só quero uma coisa, fica comigo, Senhor, me leva, faz o que tu queres, a hora que queres, para onde queres, como quiseres. E a Bíblia diz que ali Deus recolheu Moisés. Irmão, ele poderia, isso é uma possibilidade. Moisés poderia ter ido subir o monte para morrer com Deus assim, ó, brincadeira. Não aceito. Tem umas igrejas aqui, né? Essas igrejas mercenárias, só vou dar um spoiler para você saber quem é. Essas igrejas mercenárias que só falam de dinheiro, eles falam que a gente tem que confrontar Deus, e tem que botar Deus na parede, e tem que provocar Deus. Deus faz o que Ele quer, quando Ele quer, a hora que Ele quer e como Ele quer. Moisés aceitou, sabe por quê? Porque tudo que vem de Deus é bom. Sabe por que Moisés aceitou, irmãos? Porque Moisés sabia, olha que Moisés é inteligente. Se você for inteligente como Moisés, você vai chegar lá. Moisés sabia que mesmo que ele não morresse ali, e ele fosse para Canaã, e chegasse lá em Canaã, já velho, cansado, ele ia morrer também. Então ele preferiu morrer quando Deus quisesse. Eu vou contar uma história para vocês que aconteceu comigo, da Joaninha, quando eu era adolescente. Eu vou contar uma história para vocês. Nunca contei essa história, eu vou contar para vocês. Lá no Nordeste, aqui também tem, mas lá no Nordeste tem mais. As formigas de lá são aquelas formigas maiores, não é essas pequenininhas não, é aquelas bem grandes.
aquelas que dão uma beliscada em você, corta, sai até sangue. E essas formigas, elas são, em conjunto, elas são poderosas. O exército dela é poderoso. E um dia eu estava bem assim na fazenda, e eu vi, elas fazem um caminho, né, uma carreira, e elas têm a rota delas ali. Quando eu olhei na rota das formigas, uma joaninha vindo carregada pelas formigas. E a joaninha, coitada, ai meu Deus, preciso aceitar Jesus, que eu vou morrer agora. Tal. Aí me deu uma dó, Ricardo, me deu uma dó. Aí eu falei, vou salvar a joaninha hoje. Vou salvar. Aí fui lá no caminho, peguei a joaninha, tirei a formiga. Aí peguei a joaninha, botei assim na mão. Achei ela tão linda assim, joaninha, inofensiva. Aí botei ela assim no dedo. Quando ela se recuperou, que ela pegou um oxigênio, pegou um gás. Aí eu vi ela batendo as asinhas assim, aí eu deixei. Aí ela voou. Sabe o que aconteceu? Ela voou 2 metros só 2 metros. Quando ela voou 2 metros, veio um bem-te-vi, comeu. Eu fiquei com uma dó, falei, meu Deus, salvei das formigas. E o bem-te-vi pegou. Aí sabe o que Deus falou comigo? Era o dia dela, meu filho. Era o dia dela. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você? Era o dia de Moisés. O seu dia, o meu dia. Esse dia ninguém tira. O dia nosso vai chegar.